Deputados federais bolsonaristas Júnior Amaral e Bia Kicis, ambos do PL, estão com os perfis no Twitter, Facebook e Instagram suspensos desde a última segunda-feira. Ao tentar acessar as redes dos parlamentares no Twitter, é mostrado um aviso que o bloqueio aconteceu por demanda judicial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, também negou um pedido da deputada Carla Zambelli para que suas contas nas redes sociais sejam reativadas. Moraes determinou multa de R$20 mil a parlamentar em caso de reincidência de publicações atentatórias à Justiça Eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito. Afinal, o TSE ameaça a liberdade de expressão ao bloquear redes? Este é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, convidamos o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o deputado federal Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, os senhores já estiveram aqui comigo e interrompa os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Vou iniciar a primeira rodada de perguntas com o Eduardo Girão, senador. Me desculpe, senador, porque eu falei deputado logo no início, o senador Eduardo Girão. Conhecemos tanto o senhor, senador, na CPI da Covid, tantas vezes, né? Não dá nem para trocar, né, senador? Senador, o TSE ameaça a liberdade de expressão ao bloquear as redes? Olha, Luciana, muito obrigado pelo convite. Todos vocês da CNN, um abraço. No deputado Ivan Valente, temos causas que nós abraçamos juntas. Acredito que essa deva ser uma delas, porque está muito evidente que a liberdade de expressão já foi caçada aqui no Brasil, não apenas com esses 10 parlamentares, na verdade são 10 parlamentares, mas isso tem acontecido com pastores, tem acontecido com artistas, tem acontecido com pessoas que pensam apenas de um lado, diferente do sistema. Ou seja, são conservadores. E isso eu não acho correto. E a própria Constituição brasileira é muito clara quando define lá, no seu artigo 5º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O artigo 220, parágrafo 2º, é mais claro ainda. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Aí a gente vai para o artigo 53, que aí nós parlamentares, né, que a imunidade parlamentar é claríssima como a luz do sol. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Se algum senador ou deputado se excedeu, e aí vale para o cidadão comum também, se exceder em agressões, violências, porque o que está acontecendo com esses parlamentares, para mim, é uma violência, é uma tortura psicológica, inclusive, que se deva buscar o devido processo legal para que essa pessoa pague injúria, difamação a quem ela ofendeu. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado no país e que a gente precisa, independente do partido em que estamos, independente de que corrente ideológica nós somos, de um equilíbrio, de um respeito à livre opinião. Obrigada, senador Girão. Vou fazer a mesma pergunta, então, ao deputado Ivan Valente. O TSE ameaça a liberdade de expressão ao bloquear essas redes? Deputado, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, senador Girão. Prazer estar nesse debate e queria primeiro colocar ao senador Girão que eu lutei 21 anos contra a ditadura militar. 10 anos na cadeia e na clandestinidade, fui torturado e preso por esse sistema. E, finalmente, nós chegamos à liberdade, à democracia em 1985. Tem gente na porta dos quartéis, incentivado por esses deputados, que quer retornar à ditadura, à tortura, o assassinato político, a censura, e o chefe deles se chama Jair Bolsonaro. Eu passei mais de 22 anos na Câmara dos Deputados, ao lado do senhor Jair Bolsonaro,
Tudo que ele defendeu nesses anos foram rachadinhas para enriquecer, tirando dinheiro de servidores, mas o pior ainda foi defender a tortura, o assassinato, o coronel Brilhante Ustra e todas essas figuras execráveis que durante tanto tempo tiraram a vida, o sossego e a possibilidade da gente viver em democracia no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje não é liberdade de expressão que se reivindica. Eu defendo a liberdade de expressão, eu sei o que é censura, o que é ditadura, o que é tortura. O que eles estão pedindo nesse momento é outra coisa, é a liberdade de mentir, de produzir fake news, inclusive, e a liberdade de estimular golpe de Estado na porta de quartéis. A última gravação da deputada Carla Zambelli pede que os generais façam isso, deem um golpe de Estado e não respeitem o resultado eleitoral. Isso não se chama liberdade de expressão. Me desculpe. Deputado Ivan Valente, continuo com o senhor então para a segunda rodada de perguntas. Nas redes sociais, a deputada Bia Kicis se manifestou um pouco antes de ter as contas suspensas. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, quando se censura parlamentar, não se trata apenas de censura, o que já é grave e inconstitucional, mas de interferência na própria atividade parlamentar, o que é um atentado à democracia e à separação dos poderes, fecha aspas. O senhor concorda com a parlamentar? Veja, eu defendo as prerrogativas dos parlamentares, eu defendo a liberdade de expressão, mas eu não posso defender a liberdade da mentira e do atentado ao Estado democrático de direito. Eu vou dar um exemplo. A deputada Carla Zambelli, no dia das eleições, um dia antes, saiu com uma pistola na mão para atirar, para matar um cidadão comum. Ela devia ter sido presa em flagrante, mesmo com mandato parlamentar. E dali ela fugiu para os Estados Unidos e ainda voltou e falou, não fui presa. E ainda está estimulando os generais a darem golpe. O deputado Daniel Silveira, senador Girão, nós, no Conselho de Ética da Câmara, e Vossa Excelência há de se lembrar, a Câmara manteve ele preso por 342 votos. E depois ele foi condenado 2 vezes no Conselho de Ética. E por causa da compra de votos pelo orçamento secreto, o julgamento dele não foi a julgamento dos seus pares até hoje. Ele está suspenso em 2 ações no Conselho de Ética. Então, na verdade, quem defender liberdade de expressão, ideias, tal, não tem problema nenhum. Mas o que está acontecendo é que eles querem subverter a ordem, não aceitar e não acatar um resultado eleitoral. Eles querem sublevar militares que já passaram 21 anos governando o Brasil e muitos, inclusive o general Braga Neto, vai na porta dos quartéis para dizer tenham fé que vai acontecer alguma coisa. Isso não é tolerável em nenhuma democracia. Nós não queremos aqui um novo Capitólio no Brasil, essa é a questão. Agora eu vou repetir a pergunta ao senador Eduardo Girão. Nas redes sociais, a deputada Bia Kicis se manifestou pouco antes de ter as contas suspensas. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, quando se censura parlamentar, não se trata apenas de censura, o que já é grave e inconstitucional, mas de interferência na própria atividade parlamentar, o que é um atentado à democracia e à separação dos poderes, fecha aspas. O senhor concorda com a parlamentar, senador? Eu concordo plenamente, Luciana. O que a deputada Bia Kicis e outros 10 parlamentares estão sofrendo é uma violência sem precedentes. Aí não tem como se justificar isso. Você vê a esquerda brasileira, e eu faço essa pergunta também, depois se o nobre deputado puder responder, Ivan Valente, o Alexandre de Moraes censurou o PCO. O PSTU foi lá e se solidarizou. Olha só como bonito é a democracia, né? A gente, tem que ter um mínimo de bom senso. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Se você pegar, por exemplo, o senhor acha correto, deputado Ivan Valente, um advogado não ter acesso aos autos? O que a gente está vivendo no Brasil é um estado policialesco.
né? E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Hoje estão perseguindo um segmento da sociedade que são os conservadores do Brasil. Mas daqui a pouco isso pode ser outro segmento da esquerda, por exemplo. Então, eu vejo com muita preocupação o que tem acontecido na nossa nação. É uma caçada implacável, é uma extensão. A deputada Bia Kicis, por exemplo, que é uma deputada moderada, extremamente serena, foi presidente da CCJ, a primeira mulher presidente da CCJ, a mulher mais votada do Brasil proporcionalmente nessas eleições foi ela, deputada Bia Kicis, respeita todo mundo, dialoga com todo mundo. É uma violência brutal contra a democracia do Brasil. Isso que a gente está vivendo, porque a extensão de uma tribuna, que a gente fala na tribuna aqui do Senado, lá da Câmara dos Deputados, são as nossas redes sociais. Não dá direito à defesa. E vem cá, os milhões de órfãos que nós temos aí da Bia Kicis, só a Bia Kicis são 6 milhões de órfãos do dia para a noite, onde ela prestava conta do mandato, onde ela se posicionava. Por que o medo que se tem da opinião do povo? Democracia é povo, é estar junto com o povo. Eu continuo agora com o senador Eduardo Girão para a terceira rodada de perguntas, então. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, negou também o pedido da deputada Carla Zambelli para que suas contas nas redes sociais sejam reativadas. Segundo Moraes, mesmo sem as redes sociais, a parlamentar insiste em incentivar atos antidemocráticos, em apologia ao crime contra a democracia e utiliza-se ainda de seguidores para disseminar informação falsa. Qual é a sua opinião sobre essa justificativa, senador? Vamos lá, quem é que diz que é opinião falsa, que é informação falsa? São eles mesmos. Olha a que ponto nós chegamos, que autoridade se tem de agências no Brasil para dizer o que é verdade, o que é que não é. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter um respeito à opinião das pessoas, né? Se tiver errado, se tiver caluniado alguém, que se tenha o devido processo legal para punir. Mas isso é censura prévia. Quem está sendo antidemocrático, com todo respeito, são alguns ministros das nossas cortes superiores. Estão rasgando a Constituição. Aquele voto, por exemplo, antes das eleições, dizendo que a censura, a gente vê depois, a democracia a gente vê depois do dia 30. Viu? Não, pelo contrário, a censura continua no Brasil. Agora, jogar bola de futebol com a cabeça do presidente da República, pode. Isso aí circula normalmente. Professor universitário falando aberrações sobre morte, dizendo que uma boa cova para conservador é paredão, esse tipo de coisa, pode. Onde é que nós estamos? Estamos vivendo, no meu modo de entender, uma ditadura no Brasil já, uma ditadura da toga. E como diz o nosso patrono, dizia o nosso patrono aqui do Senado Federal, Rui Barbosa, é a pior das ditaduras, é a ditadura da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. É momento de bom senso, é momento de pacificação no país, de ouvir os dois lados. A população que está em frente aos quartéis, uma parte aqui no Congresso Nacional, ela está gritando por liberdade de expressão. Né? A gente vê difuso, é o desespero das pessoas que estão vendo vilipendiados os seus direitos, parlamentares caçados e por aí vai. Vou fazer a mesma pergunta ao deputado Ivan Valente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, negou também o pedido da deputada Carla Zambelli para que suas contas nas redes sociais sejam reativadas. Segundo Moraes, mesmo sem as redes sociais, a parlamentar insiste em incentivar atos antidemocráticos, em apologia ao crime contra a democracia e utiliza-se ainda de seguidores para disseminar informação falsa. Qual é a sua opinião, deputado, sobre essa justificativa? Absolutamente certa essa iniciativa, porque eu quero lembrar aqui que antes da posse, o senhor Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, falou que se fechava o STF com um cabo e um soldado sem um jipe.
Depois o senhor presidente da República, o genocida Jair Bolsonaro, responsável por centenas de milhares de mortes no nosso país, por desrespeitar o povo, por causar um pesadelo, por destruir o Estado Nacional, muitas vezes chamou o presidente da Corte de canalha e falou que não respeitaria mais decisões do Supremo. Depois voltou atrás, através de uma intermediação de Michel Temer, que indicou, aliás, que eu sou contra, porque ele golpeou a democracia também, o senhor Michel Temer e o senhor Jair Bolsonaro, em 2016, mas ele foi atrás e o Bolsonaro voltou atrás. Ou seja, eles estão procurando algo que vem dos Estados Unidos. Steve Bannon é o orientador disso. Eles vêm para mentir, eles vêm para desorientar. E disso resultou o trumpismo, e disso resultou uma nova narrativa. Para eles não existe mais verdade factual, existem versões dos fatos. Isso é uma grande mentira. O que existe, o que existiu, o que os militares fizeram, o que o Bolsonaro prega no Brasil é acabar com a democracia. Artigo 142, poder moderador para as Forças Armadas, isso é império, minha gente. Isso não tem nada de democracia. Então, o Congresso Nacional, manipulado pelo orçamento secreto que o senhor Bolsonaro implantou aí, não se mexe para as coisas, e é evidente que o Supremo é obrigado a sair na frente. No caso da Carla Zambelli, ele fez pouco, porque a senhora Carla Zambelli mereceria ser presa, não só ser tirada do ar nas redes sociais. Peço que coloque aí alguns segundos, então, para o senador Eduardo Girão, depois para repor o tempo, mas eu continuo com o senhor, deputado Ivan Valente, para essa quarta rodada de perguntas. Um dos motivos pelos quais muitas contas são suspensas nas redes sociais envolvem a disseminação de fake news ou notícias falsas, o que, como sabemos, causa um imenso prejuízo ao debate justo e democrático sobre vários assuntos, entre eles o sistema eleitoral. Pouco antes do segundo turno, o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor de manter uma decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar a resolução aprovada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre fake news. Em seu voto, o ministro Edson Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do TSE, que tem, abre aspas, legítimo poder de polícia em incidentes sobre propaganda eleitoral, fecha aspas. O ministro demonstrou preocupação com a demora da remoção de conteúdos de perfis falsos e disse o seguinte, abre aspas, o potencial estrago à integridade do processo eleitoral é incomensurável, fecha aspas. Como o senhor deputado avalia esse posicionamento? Veja, nós estamos vivendo essa era da produção de fake news. Eu reputo que o Bolsonaro chegou ao poder em 2018, impulsionamentos em massa, mentiras, mamadeiras de piroca, coisas que a gente nem devia falar no ar, mas é isso, essa baixaria que se tornou o debate público com a vinda do bolsonarismo e a possibilidade de você distinguir mais verdade e mentira. Eles criaram uma nova narrativa. E aí eles passam a atacar o sistema judicial brasileiro quando o sistema tenta colocar alguns parâmetros. É evidente. O sistema judicial pode errar? Pode, entende? E eu quero dizer mais. Olha, eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil é um verdadeiro pesadelo. Senador Girão, me desculpe, quem são essas pessoas que estão gritando na porta dos quartéis, eu não aceito o resultado? Quem produziu esta mentira das urnas eletrônicas foi o próprio Congresso que enterrou a questão do voto impresso por uma maioria esmagadora, inclusive do PL, o partido do presidente da República. Foi o próprio PL que veio agora dizer que contestava o resultado eleitoral a mando do Bolsonaro. Isso tudo é tumulto da democracia. Isso tudo nada tem a ver com o debate real de ideias na construção de um país pacificado. A única coisa que eu concordei na sua fala, nós temos que pacificar
pacificar o país. Quem já viveu debaixo de uma ditadura sabe o que é a ditadura, a baioneta, o tanque, a censura, a tortura. Eles brincam com isso, nós não brincamos com isso. Nós queremos democracia de verdade e as pessoas têm que acostumar a aceitar resultados adversos. Isso é democracia. Sim, senador Eduardo Girão ganhando aí vários segundos. Então, senador, vou repetir a pergunta agora. Um dos motivos pelos quais muitas contas são suspensas nas redes sociais envolvem a disseminação de fake news ou notícias falsas, o que, como sabemos, causa um imenso prejuízo ao debate justo e democrático sobre vários assuntos, entre eles o sistema eleitoral. Pouco antes do segundo turno, o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor de manter uma decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar a resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Em seu voto, o ministro Edson Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do TSE, que tem, abre aspas, legítimo poder de polícia incidente sobre propaganda eleitoral, fecha aspas. O ministro demonstrou ainda preocupação com a demora para a remoção de conteúdos de perfis falsos e disse o seguinte, abre aspas, o potencial estrago à integridade do processo eleitoral é incomensurável, fecha aspas. Como o senhor avalia esse posicionamento, senador? Olha, em primeiro lugar, esse posicionamento, esse voto aí veio, você acabou de citar, do ministro Edson Fachin. Um ministro que 4 anos depois vai ver que o CPF, aliás, que o CEP está errado da condenação em 3 instâncias, repito, 3 instâncias por dezenas de juízes, tendo o seu nome citado em centenas de delações premiadas de corrupto do presidente Lula. A confusão não foi aí que começou. Isso faz parte do processo. Hoje, a gente está vendo aí, inclusive eu entrei com pedido de impeachment junto com outros senadores de vários partidos diferentes, Nós entramos com pedido de impeachment de Barroso, o ministro Barroso, que foi aqui, a 50 metros, à Câmara dos Deputados, se reuniu às vésperas da votação da PEC do voto auditável, com lideranças partidárias para, coincidentemente, o que aconteceu no dia seguinte? Se mudou. As lideranças tiraram parlamentares, deputados, que eram a favor da PEC do voto auditável e colocaram em seus lugares parlamentares que eram contra a PEC do voto auditável. Isso é uma interferência direta de um poder sobre outro, né? Isso é um desrespeito à harmonia entre os poderes. Esses outros motivos fez com que a gente pedisse o impeachment de Barroso. E isso vem deixando a população, e aí que eu falo, nós concordamos numa coisa, precisamos apaziguar, mas para isso os nossos tribunais superiores precisam deixar de interferir e inventarem coisas que não existem. O que é fake news? Eu volto aqui. Né? Quer dizer que se pode chamar de genocida, como o senhor chamou o presidente da República, que eu tenho discordâncias em várias pautas dele, com a nossa independência do mandato, mas não pode chamar o Lula de ex-presidiário, de ex-condenado? É justo isso? Isso é um questionamento que o cidadão de bem, deputado Ivan Valente, que está na frente dos quartéis ou aqui próximo do Congresso Nacional, são senhoras, são idosos, são crianças, são deficientes. Eles ficam realmente numa situação muito delicada com relação à democracia. Sim, senador Girão, vou lhe dar 1 minuto também ao deputado Ivan Valente para considerações finais. Peço que sejam propositivos, especialmente nesse sentido aí de apaziguar o país. Senador. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, Luciana, você, deputado Ivan Valente, que tem um respeito também a quem está nos assistindo, e dizer que nós já tivemos a oportunidade para dialogar pela democracia, dialogar sobre liberdade, chamar 4 vezes ministros do Supremo Tribunal Federal aqui. Um deles, Fachin, Barroso, ministro Alexandre de Moraes 2 vezes. Nenhum veio a essa casa, que sabatinou eles para dialogar sobre isso, mas preferem ir a Nova York, a Oxford, a Lisboa, para falar sobre esse tema.
Então, é um desrespeito a senador? Não. É um desrespeito ao povo brasileiro que nos colocou aqui para fazermos o nosso trabalho, cumprirmos o nosso dever. O Senado está prostrado, né? Está paralisado com relação aos pedidos de impeachment e CPIs aqui dentro da Lava Toga, mas a gente espera que a verdade e a justiça triunfem em breve no Brasil. Muito obrigado. Deputado Ivan Valente, o senhor também tem 1 minuto para as suas considerações finais. Peço também que seja propositivo. Agradeço a você, Luciana, CNN, ao senador Girão, pela oportunidade. E queria dizer a vocês o seguinte: quem viveu sob o tacão da ditadura militar, entende, conhece o que é ditadura. E nós não podemos flertar com ditadura, com torturadores, com bandidos assassinos, como o Brilhante Ustra. O presidente da República do Brasil defende esse assassino torturador. Esta gente governou o Brasil por 4 anos. O pesadelo está acabando nesse momento. Foi um acidente histórico. Nós precisamos reconstruir o Brasil. O Brasil foi destruído pela era Bolsonaro, no meio ambiente, na saúde, na educação, nas ideias, na perseguição às pessoas. E eu quero dizer, a liberdade é o bem maior do povo brasileiro, mas não é esta liberdade de expressão para mentir. Fake news, não. Muito obrigada aos dois, deputado Ivan Valente e senador Eduardo Girão, os dois que aceitaram aqui nosso convite mais uma vez para debater temas bem polêmicos. Enquanto nós conversávamos aqui, acredite, a Espanha foi eliminada da Copa do Mundo. Você vai ver notícias daqui a pouquinho.